O sol da manhã filtra-se pelas cortinas, lançando um brilho quente sobre o quarto. O ambiente está silencioso, exceto pelo suave zumbido do ar-condicionado. Eu deito na cama, olhando para o teto, com a mente vagando para o mesmo lugar de sempre ultimamente nossa luta para começar uma família. Bom dia, Emily murmura ao meu lado, com a voz ainda pesada de sono. Ela se vira, com o cabelo ruivo se espalhando pelo travesseiro como um rio de cobre. Estendo a mão, traçando a curva do seu ombro com os dedos, e ela sorri, os olhos ainda fechados. Bom dia, respondo, embora minha voz falte o calor habitual. Algo dentro de mim mudou, uma sensação incômoda que não consigo identificar. Emily se senta, espreguiçando-se, e então balança as pernas para fora da cama. Ela pega o telefone da mesa de cabeceira e começa a rolar pelas mensagens. Eu a observo, a tensão no meu peito aumentando. Você vai para o trabalho mais cedo hoje? Pergunto, tentando parecer casual. Sim, tenho uma reunião logo cedo, ela diz sem olhar para cima. Você sabe como é. Aceno com a cabeça, mesmo sem saber. Meu trabalho como designer gráfico freelance me dá mais flexibilidade, enquanto o papel corporativo de Emily exige um horário rigoroso. Nossas rotinas se tornaram quase robóticas, e não posso deixar de sentir que algo crucial está escapando pelos vãos. Depois que Emily desaparece para o banheiro, eu me levanto e começo a rotina familiar de me vestir. Minhas mãos se movem no piloto automático, vestindo jeans e uma camiseta, mas minha mente está em outro lugar. Olho para a mesa de cabeceira onde o telefone de Emily ainda está, e por um momento, sinto um impulso estranho de verificá-lo. Mas afasto o pensamento, lembrando-me de que a confiança é a base de qualquer casamento. Emily sai do banheiro, envolta em uma toalha, com a pele ainda úmida. Ela me dá um rápido sorriso enquanto vai para o armário. Você pode pegar meus brincos na cômoda, ela pede. Claro, digo, caminhando até a pequena cômoda ao lado da cama dela. Abro a gaveta de cima, esperando encontrar a caixinha onde ela guarda suas joias. Em vez disso, meus olhos se fixam em outra coisa, um pequeno pacote aberto de pílulas anticoncepcionais. Meu coração para. Chamo, tentando manter a voz firme. Você começou a tomar isso de novo? Há uma breve pausa, e então ela aparece na porta, já vestida, mas com um olhar de pânico nos olhos. Sobre o que você está falando? Ela pergunta, com a voz um pouco rápida demais. Levanto o pacote, e o rosto dela fica pálido. Isso aqui, digo, com a voz carregada de confusão e algo mais sombrio. Eu pensei que tínhamos concordado que você não ia usá-las mais? Os olhos de Emily percorrem o quarto como se procurando uma saída. Não é o que você pensa, ela começa, mas sua voz vacila. Minha mente está girando, tentando juntar as implicações. Estamos tentando ter um bebê há quase 2 anos, e todo mês, a decepção da falha pesa cada vez mais sobre nós dois. Mas isso parece uma traição da pior espécie. Então o que é? Exijo, dando um passo mais perto, com o pulso acelerado. Ela dá um passo para trás, cruzando os braços sobre o peito como se para se proteger. É complicado, ok. Eu só precisava de tempo para pensar. Pensar, ecoou, com a voz se elevando. Pensar sobre o que, Emily? Se você quer ter um filho comigo? Se você quer estar comigo? A tensão entre nós é palpável, e por um momento, nenhum de nós fala. Então, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras dela começam a sair. Desculpe, mas eu não consigo fazer isso agora, ela diz, a voz quebrando. Eu não consigo, não estou pronta para um bebê, e não sei se algum dia estarei. A confissão dela me atinge como um soco no estômago. Eu recuo, sem fôlego. Mas estamos tentando há tanto tempo, consigo dizer, a voz quase um sussurro. Por que você não me disse? Lágrimas se acumulam nos olhos dela, e ela desvia o olhar. Eu não queria te machucar. Pensei que talvez eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei, e sinto muito. O quarto parece estar se fechando sobre mim. Todas as esperanças e sonhos que eu estava segurando para o nosso futuro se despedaçam em 1000 pedaços.
Eu não consigo respirar, não consigo pensar. Há alguém mais? Pergunto, a pergunta saindo antes que eu possa parar. O olhar no rosto dela confirma meus piores temores. Ela não responde, mas o silêncio é suficiente. Eu sinto meu mundo desmoronar, uma traição mais profunda do que eu poderia ter imaginado. Quem é ele? Pergunto, a voz tremendo com uma mistura de raiva e desespero. Emily balança a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não importa, ela diz, mas eu vejo a verdade em seus olhos. Para mim, importa, mais do que qualquer coisa. Diga-me, exijo, a voz endurecendo. Ela hesita, então finalmente diz o nome, um nome que eu conheço muito bem. É o Mark. Mark. Meu melhor amigo. O homem que esteve ao meu lado no nosso casamento, que tem sido como um irmão para mim por anos. A traição é como uma facada no coração, e eu posso sentir a raiva borbulhando dentro de mim, ameaçando transbordar. Saia, digo, a voz fria e desconhecida, até para mim mesmo. Emily se encolhe como se eu a tivesse golpeado, mas não discute. Ela pega suas coisas e sai sem mais palavras, a porta se fechando atrás dela com uma finalização que parece o fim de tudo. Enquanto o silêncio me envolve, eu me afundo na beira da cama, a realidade do que acabou de acontecer se assentando sobre mim como um cobertor sufocante. Minha esposa me traiu com meu melhor amigo. A traição é avassaladora, mas a raiva também é. Levanto-me, andando pelo quarto, com a mente acelerada. A humilhação, a dor, a raiva, tudo se mistura, levando-me a um pensamento único e ardente: eu vou fazê-los pagar. Enquanto olho para o pacote de pílulas na minha mão, o plano começa a se formar. Eu vou destruir as vidas deles, assim como eles destruíram a minha. E quando eu terminar, não restará nada do que eles um dia tiveram. Emily e Mark não têm ideia do que está por vir. Mas logo terão. Isso é apenas o começo. Os dias que se seguem se confundem em uma névoa de raiva e descrença. Eu mal como, mal durmo, enquanto a traição fermenta dentro de mim. Cada vez que fecho os olhos, vejo Emily e Mark juntos, suas risadas, seus segredos compartilhados. A vida que conheci, a vida que construí, desmorona ao meu redor. Mas eu não deixo isso me destruir. Em vez disso, canalizo a dor em algo mais sombrio. Começo a planejar, e na minha mente, as peças começam a se encaixar. No terceiro dia, faço uma ligação. Oi, John, é o Tom, digo, tentando manter a voz firme. John é um antigo amigo da faculdade, um detetive particular por profissão, e o tipo de cara que se destaca em descobrir segredos. Não falamos há anos, mas sei que posso contar com ele agora. Tom. Quanto tempo, cara? O que está acontecendo? A voz dele é calorosa, alheia à tempestade que está se formando na minha vida. Preciso da sua ajuda com algo, respondo, tentando parecer casual. Pessoal. Há uma pausa, e quando John fala novamente, o tom é mais sério. Claro. O que você precisa? Preciso que você investigue algo para mim, digo, as palavras tendo um gosto amargo na minha boca. Acho que minha esposa está tendo um caso. John não perde o ritmo. Sinto muito ouvir isso, Tom. Tem certeza disso? Sim, digo, forçando a palavra para fora. Eu só preciso de provas. Algo concreto. Considere feito, responde John. Me dê os detalhes, e eu vou começar. Dou a ele o nome de Mark, junto com algumas informações sobre a rotina diária dele. John escuta, faz algumas perguntas, mas eu consigo perceber que ele já está montando um plano. Me dê alguns dias, ele diz antes de desligar. Entrarei em contato. Quando desligo o telefone, uma onda de náusea me atinge. Eu ultrapassei um limite, um que não posso desatravessar. Mas não há volta agora. Os próximos dias passam de maneira estranha e distante. Eu sigo com a rotina diária, mas minha mente está em outro lugar, presa em um ciclo de raiva e planejamento. Emily se mudou, ficando com uma amiga, pelo menos é o que ela diz. Nós mal conversamos, e quando o fazemos, é frio e sem emoção.
A casa parece vazia, assombrada pelos ecos do que deveria ter sido. No quinto dia é que John me liga de volta. Tenho algo para você, ele diz, com uma voz que carrega um peso que me diz que eu não vou gostar do que vou ouvir. Nos encontramos em uma pequena cafeteria na periferia da cidade, um tipo de lugar onde ninguém faz perguntas. John já está em uma mesa quando chego, com um envelope manila à sua frente. Ele levanta o olhar quando me aproximo, sua expressão sombria. Tom, ele diz, levantando-se para me cumprimentar. John, respondo, tentando mascarar a ansiedade que me corrói. Sentamo-nos, e John empurra o envelope na minha direção. Sinto muito, cara, ele diz, com uma voz cheia de genuíno arrependimento. Abro o envelope com mãos trêmulas, puxando uma pilha de fotos. A primeira me atinge como um soco no estômago. Emily e Mark, sentados juntos em um restaurante, com as mãos entrelaçadas. As próximas fotos são mais do mesmos, lugares diferentes, horários diferentes, mas sempre a mesma proximidade, a mesma traição. A última foto é a pior: o carro de Mark estacionado em frente a um hotel, Emily entrando nele, seus corpos próximos nas sombras. Eu não consigo respirar. Sinto como se estivesse afundando em um mar de raiva e dor. Mas não deixo transparecer. Ainda não. Obrigado, John, consigo dizer, a voz vazia. Agradeço. John me observa, seus olhos investigativos. Você vai ficar bem? Sim, minto. Vou ficar bem. Ele não parece convencido, mas não insiste. Seguimos nossos caminhos, e eu dirijo para casa em um estado de atordoamento, com o envelope apertado firmemente na mão. Quando chego em casa, jogo as fotos na mesa da cozinha, olhando para elas com uma mistura de fúria e tristeza. Eu sei o que preciso fazer a seguir. Ligo para Emily. Oi, ela responde, a voz hesitante. Precisamos conversar, digo, com um tom que não deixa espaço para argumentos. Tom, eu. Ela começa, mas eu a interrompo. Hoje à noite. Em casa. Precisamos resolver isso. Há uma longa pausa, e eu posso ouvir sua respiração, pesada com culpa e medo. Certo, ela finalmente diz. Eu vou estar lá. Desligo sem mais palavras. O resto do dia se arrasta, cada minuto parecendo uma eternidade. Eu caminho pela casa, minha mente correndo com o que vou dizer, o que vou fazer. Quando a noite chega, estou uma mola tensionada de nervos. Quando Emily finalmente entra pela porta, o ar entre nós está elétrico, carregado de palavras não ditas e emoções não resolvidas. Ela parece cansada, com os olhos avermelhados, como se tivesse chorado. Mas eu não deixo isso me amolecer. Tom, eu sei, ela começa, mas eu a interrompo novamente. Sente-se, digo, apontando para a mesa. Perfeito, digo, e desligo antes que a raiva fervente dentro de mim possa transparecer na minha voz. A viagem até o restaurante é um borrão. Minha mente corre com o que vou dizer, o que vou fazer. Quando chego, minhas mãos estão segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos estão brancos. Dou uma respiração profunda, forçando-me a me acalmar. Não posso perder o controle. Ainda não. Mark já está lá quando chego, sentado em uma cabine perto da janela. Ele sorri ao me ver, acenando para mim. Coloco um sorriso no rosto, embora cada músculo do meu corpo grite para apagar aquela expressão de arrogância dele. Oi, Tom, ele diz, levantando-se para me dar um tapinha nas costas. Faz tempo, cara. Como você tem estado? Respondo, deslizando para a cabine em frente a ele. Ocupado, você sabe. Coisas da vida. A garçonete vem até nós e fazemos nossos pedidos habituais. O bate-papo que se segue é quase insuportável. Mark fala sobre o trabalho, seu novo projeto, o habitual papo sem sentido. Eu vou acompanhando, dando respostas vagas, esperando o momento certo. Finalmente, a garçonete traz nossa comida, e eu sei que é hora. Então, Mark, digo, pousando o garfo. Há algo que eu estava querendo te perguntar. Ele levanta o olhar, mastigando um pedaço do sanduíche.
O que é? Inclino-me para a frente, baixando um pouco a voz. Você está tendo um caso com a minha esposa? A pergunta paira no ar como uma bomba. Por um momento, Mark apenas me encara, sua expressão congelada em choque. Então, ele ri, embora pareça forçado. O quê? De jeito nenhum, Tom. Por que você? Não minta para mim, o interrompo, minha voz fria e cortante. Eu sei, Mark. Eu sei de tudo. O rosto dele perde a cor, o sorriso forçado caindo como uma máscara. Ele abre a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra sai. A verdade está lá, escrita no medo em seus olhos. Tom, eu posso explicar, ele gagueja, mas eu já estou cansado de ouvir. Eu confiei em você, digo, minha voz tremendo com o esforço de manter a raiva sob controle. Eu te deixei entrar na minha vida, na minha casa, e é assim que você me retribui? Tom, por favor, ele implora, inclinado sobre a mesa, seus olhos desesperados. Não era para ser assim. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu, ecoou, minha voz se elevando. Você não simplesmente acontece de dormir com a esposa do seu melhor amigo, Mark. Você fez uma escolha. Ambos fizeram. Mark se afunda em sua cadeira, parecendo totalmente derrotado. Sinto muito, Tom, ele sussurra. Eu sei que isso não conserta nada, mas eu estou arrependido. Desculpas não são suficientes, corto, minha voz áspera. Você destruiu tudo. Meu casamento, nossa amizade se está tudo acabado por sua causa. Ele parece que vai chorar, e por um breve momento, sinto um senso tortuoso de satisfação. Mas não é suficiente. Nunca será suficiente. Eu confiei em você, repito, minha voz quebrando. Você era como um irmão para mim, e você me traiu. Tom, eu sei que errei, Mark diz, sua voz trêmula. Mas por favor, me deixe consertar isso. Eu farei qualquer coisa. Consertar isso, ironizo, recostando-me na cadeira. Como você planeja fazer isso, Mark? Você não pode desfazer o que fez. Ele permanece em silêncio, com os olhos baixos, e eu posso ver a vergonha estampada em seu rosto. Mas eu não sinto pena dele. Nem um pouco. Só há uma maneira de você consertar isso, digo, minha voz baixa e perigosa. Ele levanta o olhar, com esperança piscando em seus olhos. Qual é? Você vai contar a verdade para todos, digo, minha voz firme. Sua esposa, nossos amigos, todo mundo. Você vai contar a eles o que você fez. Os olhos dele se alargam em horror. Tom, por favor. Essa é a única maneira, digo, interrompendo, você precisa assumir o que fez. E se não o fizer, eu farei. Mark parece ter levado um soco no estômago. Ele sabe que eu estou falando sério. Sabe que eu farei o que for necessário para fazê-lo pagar pelo que fez. Ok, ele finalmente diz, a voz mal audível. Eu vou contar a todos. Bom, digo, levantando-me. E não pense por um segundo que isso significa que estamos quites. Acabou, Mark. Você e eu, terminamos. Ele acena com a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. Eu me viro e saio do restaurante, com o coração batendo forte no peito. Ao sair para a luz do sol, sinto um estranho alívio. Não acabou, longe disso, mas é um começo. Os dias seguintes são tensos. Eu espero pelas consequências, sabendo que é apenas uma questão de tempo até que tudo desmorone. E, de fato, as ligações começam a chegar. Primeiro de amigos, depois de Lisa, a esposa de Mark. Tom, o que diabos está acontecendo? Lisa exige ao me ligar, sua voz tremendo de raiva e confusão. Mark acabou de me contar tudo. É verdade? É, digo, minha voz calma apesar do caos. Sinto muito por você ter descoberto assim, Lisa. Há um longo silêncio do outro lado, e eu quase posso ouvi-la tentando processar tudo. Eu não posso acreditar nisso, ela finalmente diz, a voz quebrando.
Como eles puderam fazer isso com a gente? Eu não sei, respondo honestamente. Não acho que eu algum dia vá entender. Conversamos por mais um tempo, a conversa uma mistura estranha de raiva, tristeza e traição compartilhada. Quando desligamos, sinto como se tivesse sido drenado de todas as emoções. Mas o verdadeiro confronto vem alguns dias depois, quando me deparo com Mark no supermercado. É constrangedor, para dizer o mínimo. Ele está parado perto dos congelados, parecendo uma sombra do homem que eu conhecia. Seus olhos estão vazios e ele parece que não dormiu há dias. Tom, ele diz ao me ver, a voz mal acima de um sussurro. Mark, respondo, mantendo o tom neutro. Eu fiz o que você pediu, ele diz, a voz tremendo. Eu contei a todos. Eu sei, digo. A Lisa me ligou. Ele acena com a cabeça, os olhos cheios de culpa. Sinto muito, Tom. Sei que não posso consertar isso, mas quero que saiba que estou verdadeiramente arrependido. Olho para ele, o homem que um dia foi meu amigo mais próximo, e tudo o que sinto é um frio vazio. Não me importa se você está arrependido, digo, minha voz monótona. Você fez sua escolha. Agora você tem que viver com ela. Ele estremece com minhas palavras, mas não discute. Apenas acena com a cabeça, parecendo completamente derrotado. Acho que é um adeus, ele diz, a voz quebrando. É, digo, virando-me para sair. Adeus, Mark. Enquanto me afasto, sinto um estranho senso de fechamento. Não é o fim, mas é um passo adiante. Eu perdi minha esposa, meu melhor amigo e a vida que achava que tinha. Mas ainda estou de pé, e ainda não terminei. Ainda há mais a ser feito, mais a descobrir. E eu vou levar isso até o fim. O que for necessário. Os dias se estendem em semanas, e a poeira começa a assentar. As ondas iniciais de traição reverberaram em nosso círculo de amigos, despedaçando relacionamentos e deixando feridas que podem nunca cicatrizar completamente. Emily e Mark agora são parias, ostracizados por todos que antes os recebiam de braços abertos. As ligações e mensagens dos amigos diminuíram, deixando-me em uma casa silenciosa e vazia que não parece mais um lar. Mas à medida que o silêncio cresce, também cresce a sensação de que algo ainda não se encaixa. Passei incontáveis noites revivendo cada conversa, cada momento que levou à descoberta do caso deles. Os detalhes que antes pareciam insignificantes agora se tornam peças de um quebra-cabeça que não se encaixam completamente. Há uma sensação persistente de que há mais na história, algo que eu perdi. Uma noite, estou sentado na sala escura, bebendo um copo de uísque, quando meu telefone vibra na mesa de café. É uma mensagem de Lisa, a esposa de Mark. Falamos algumas vezes desde que tudo explodiu, mas nossas conversas foram breves e repletas de desespero mútuo. Essa mensagem é diferente. É curta, apenas 3 palavras que me fazem sentir um arrepio na espinha e precisamos conversar. Respondo rapidamente, perguntando se ela quer se encontrar em algum lugar. Ela sugere minha casa, e eu concordo, sentindo uma estranha mistura de apreensão e curiosidade. Seja o que Lisa tem a dizer, é claro que é importante. Ela chega meia hora depois, com o rosto pálido e cansado, o desgaste das últimas semanas estampado em suas feições. Conduzo-a até a sala de estar, oferecendo-lhe uma bebida, que ela recusa. Sentamos em silêncio por um momento, o peso das palavras não ditas pressionando-nos. Tom, ela começa, a voz trêmula. Eu estive revisando tudo, tentando entender o que aconteceu. E há algo que você precisa saber. Eu me inclino para a frente, com o coração batendo forte no peito. O que é, Lisa? Ela respira fundo, como se preparasse para o que está por vir. Eu não queria acreditar a princípio, mas depois de tudo o que aconteceu, comecei a investigar. Encontrei algo sobre Mark e Emily. Minha mente acelera, tentando antecipar o que ela está prestes a dizer. O que você encontrou? Liz hesita, então tira o telefone do bolso, rola pela tela antes de me entregar. Está tudo aqui. Mensagens de texto, e-mails, fotos. Pego o telefone,
com as mãos tremendo enquanto começo a ler as mensagens. Elas são entre Mark e Emily, mas o tom é diferente do que eu esperava. As mensagens são frias, impessoais, sem a intimidade que eu imaginava entre duas pessoas envolvidas em um caso. À medida que continuo rolando, a verdade começa a se desenrolar. As mensagens revelam um plano, orquestrado por Emily e Mark, não por amor ou paixão, mas por algo muito mais sombrio. Eles nunca se amaram, diz Lisa, a voz mal acima de um sussurro. Nunca foi sobre isso. Era tudo sobre dinheiro, sobre fazer você reagir, empurrá-lo para o divórcio. A sala gira ao meu redor enquanto as peças começam a se encaixar. Continuo lendo, o horror do que estou vendo lentamente se estabelecendo. Emily estava planejando me deixar há meses, mas precisava de uma forma de garantir seu futuro financeiro. Ela e Mark haviam arquitetado um esquema para encenar um caso, sabendo que eu descobriria, sabendo que eu ficaria tão cego de raiva que exigiria o divórcio sem questionar os detalhes. As mensagens entre eles são friamente pragmáticas, discutindo estratégias legais, divisão de bens e como me manipular para dar o primeiro passo, de forma que Emily ficasse em uma posição mais forte para exigir pensão alimentícia e uma parte maior dos nossos bens. Descobri que eles na verdade não estavam tendo um caso, Lisa continua, a voz tremendo de raiva. Era tudo uma encenação, uma forma de nos manipular. Eles até planejaram as fotos e os encontros no hotel para parecer real. Eu deixo o telefone cair, incapaz de ler mais. A traição é mais profunda, mais calculada do que eu poderia ter imaginado. Não se tratava de amor ou desejo, era sobre ganância, sobre usar minha confiança e emoções como ferramentas para alcançar seus objetivos. Eu não acredito nisso, digo, a voz vazia. Como eles puderam? Eu também não queria acreditar, diz Lisa, com lágrimas nos olhos. Mas está tudo lá, Tom. Eles estavam nos usando. A raiva toma conta de mim, quente e esmagadora. Sinto-me enjoado, desgostado por ter sido tão completamente enganado. A mulher que eu amava, o amigo em quem confiava, se eles não eram apenas infiéis. Eram manipuladores, calculistas e frios. O que fazemos agora? Pergunto, embora nem mesmo tenha certeza do que estou perguntando. Liz enxuga os olhos, com a expressão endurecida. Não vamos deixar que eles escapem dessa. Vamos lutar. A determinação na voz dela desperta algo em mim, uma determinação de recuperar o que me foi tirado. Passamos as próximas horas elaborando um plano. Lisa está disposta a ajudar a expor tudo, as mentiras de Mark, os esquemas de Emily. Documentamos tudo, coletando cada pedaço de evidência que conseguimos encontrar. A confrontação acontece uma semana depois. Marcamos uma reunião com Mark e Emily em um local neutro, o escritório do advogado de Lisa, uma mulher de olhar penetrante chamada Karen, que imediatamente nos faz sentir à vontade com seu comportamento prático. Mark e Emily chegam juntos, com expressões reservadas, mas confiantes. Eles não suspeitam de nada. Quando entram, sinto uma satisfação fria e amarga. Eles estão prestes a receber o que merecem. Tom, Lisa, diz Mark com um leve aceno de cabeça. Emily está ao seu lado, com o rosto uma máscara de calma, embora eu possa ver um lampejo de inquietação em seus olhos. Vamos começar, diz Karen de forma rápida, gesticulando para que todos se sentem. A reunião começa de maneira formal, com discussões sobre ativos e divisão de bens. Mark e Emily desempenham bem seus papéis, agindo como se fossem os cônjuges injustiçados apenas tentando seguir em frente. Mas, à medida que Karen começa a apresentar as evidências que coletamos, a atmosfera muda. Senhora Young, diz Karen, dirigindo-se diretamente a Emily, eu tenho aqui uma coleção de correspondências entre você e o Sr. Davis que sugere que todo esse caso foi apenas uma manobra para manipular o Sr. Thompson e a Sra. Davis. Emily empalidece, sua compostura vacilando pela primeira vez. Mark se mexe desconfortavelmente em seu assento, seus olhos passando para Emily e depois de volta para mim. O que é isso? Ele exige, embora haja um tremor em sua voz. Isto é o seu fim, diz Lisa friamente, lançando um olhar de ódio que nunca vi antes.
Karen continua, expondo os textos, os e-mails, as fotos cuidadosamente encenadas, toda a evidência da traição deles, não apenas para com seus cônjuges, mas para com qualquer resquício de decência humana. O rosto de Emily fica pálido à medida que a verdade é revelada, camada por camada. Ela tenta negar, justificar, mas as evidências são devastadoras. Mark não está em melhor situação, gaguejando desculpas, mas não há escape. Eles estão presos por suas próprias mentiras, sua própria ganância. Eu não posso acreditar que vocês fariam isso, digo, minha voz tremendo com uma fúria mal contida. Eu confiei em você. Eu te amava, e é assim que você me recompensa? Emily não responde, seus olhos cheios de pânico ao perceber a profundidade do buraco em que se meteu. Mark parece prestes a desabar, a realidade de sua vida arruinada finalmente se estabelecendo. Veremos vocês no tribunal, diz Karen, levantando-se e reunindo os papéis. Acho que já terminamos aqui. Liz e eu saímos da sala juntos, deixando Mark e Emily para enfrentar as consequências de suas ações. Ao sairmos para o ar fresco da noite, sinto uma sensação esmagadora de alívio, misturada com uma tristeza que não consigo sacudir completamente. As pessoas que eu uma vez amei, uma vez confiei, se foram para sempre, substituídas por estranhos que só se preocupavam com eles mesmos. Lisa se volta para mim, com os olhos ainda duros, mas com um brilho de compreensão. Nós vamos superar isso, diz ela em voz baixa. Eu aceno, sabendo que ela está certa. Vamos superar isso, mas não será fácil. As cicatrizes permanecerão, lembretes das pessoas que nos traíram. Enquanto dirijo para longe, com o sol se pondo atrás de mim, sei que este é o fim. O fim do meu casamento, o fim da minha amizade e o fim da vida que eu conhecia. Não há volta, não há perdão. Apenas um novo começo, construído sobre as cinzas do que um dia foi. Mas estou pronto para enfrentá-lo, seja o que vier.